Hoje nós vamos fazer o estudo de 1 Coríntios, capítulo 12. Esse capítulo, ele fala acerca de dons espirituais. E qual é o propósito de Deus ao nos conceder dons espirituais? Nós sabemos que quando recebemos o Espírito Santo, todo convertido recebeu o Espírito Santo. Não há conversão sem o batismo no Espírito Santo. E esse mesmo Espírito Santo, ele nos concede dons espirituais para a obra do Senhor. É através dos dons espirituais que nós vamos, realizar a obra do Senhor Jesus com excelência. E Paulo vai discorrer aqui sobre isso, Ele diz, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, porque ele não tinha esse conhecimento, sobre isso, sobre esse assunto. Sabeis que outrora, quando erais gentis, deixavas conduzíveis aos ídolos mudos, segundo eras guiados. Ou seja, esses gentios, antes da sua conversão, eram guiados por Deus, por ídolos mudos, que não tinha sentido nenhum, porque era Deus de barro, Deus colocava a fé num Deus que não tinha poder nenhum, de barro, de madeira, de gesso. Então, não tinha o menor sentido. Agora, por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema, maldito, prega com toda a palavra de Deus. Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Vamos entender isso aqui. Nós sabemos que quando nós ouvimos a palavra de Deus, essa palavra tem força e tem poder. E quando Jesus ressuscitou e mandou no dia de Pentecostes o Espírito Santo, esse Espírito Santo é que nos convence do pecado. É o Espírito Santo que produz em nós o novo nascimento, a regeneração. Porque quem não nascer de novo não verá o Rei de Deus. Então, a regeneração no nascimento, ele é fruto da palavra e do Espírito Santo. É como Jesus disse para Nicodemo, que não nascer da água e do Espírito, não verá o Rei de Deus, não tem salvação. A água aí é a palavra de Deus, e o Espírito é o Espírito Santo. Então, quando nós recebemos o Espírito Santo, esse Espírito Santo ele nos vivifica da morte espiritual, que nós estávamos acometidos na queda do homem lá no Éden. Todos nós nascemos pecadores. Todos nós nascemos mortos espiritualmente. Então, o Espírito Santo ele nos traz vida espiritual. E aí, nós vamos entender que a regeneração precede a fé. Nós não tínhamos capacidade de ter fé e arrependimento antes de nascer de novo. Depois do novo nascimento, você tem capacidade de ter fé e arrepender. É por isso que ele diz, dizer, Senhor Jesus, se não pelo Espírito Santo. Ou seja, nós só vamos dizer agora, colocar a fé em Jesus, depois que nascemos de novo, depois que recebemos o Espírito Santo. Ninguém vai ter fé em Jesus Cristo antes de receber o Espírito Santo. É Ele que produz em nós o arrependimento para colocar a fé em Jesus. Para ser justificado, tornar justo diante de Deus, ser adotado na família de Deus. E esse Espírito Santo, ele agora vai nos guiar num processo chamado santificação até o fim da nossa vida. E aqueles que perseverar até o fim, que morrem em Cristo, terão vida eterna. Evidentemente que Deus sabe tudo isso que vai acontecer conosco, e pela sua onisciência, pela sua presciência, ele já sabia os que iam passar por tudo isso, e já escreveu o nome no livro da vida. E uma vez salvo, ninguém perde a salvação. É isso que ele está dizendo.
Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Né? Ou seja, existem vários dons, mas dados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é o mesmo, ele capacita para dar dons a cada um. E ele vai dizer, e há diversidade na realização, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Né? E ele vai dizer, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Que fim proveitoso é esse? Que possamos fazer a obra de Deus com excelência. Com excelência. Porque há uma dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria. Nós sabemos que a sabedoria, ela é dada cultivando o temor ao Senhor. E a sabedoria, ela vem do alto, ela vem de Deus. Né? E a sabedoria é a arte de viver a vida em todas as áreas do domínio de Deus. E também vai dizer que o outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. É o Espírito Santo que nos vai dar conhecimento da palavra de Deus, conhecimento para a nossa vida secular, conhecimento para a nossa vida espiritual. Ele continua dizendo, há outro mesmo Espírito, a fé. Só que essa fé aqui não é a fé que nós já obtivemos lá para a salvação, a fé que nós obtivemos na conversão. Essa fé agora aqui já é uma fé madura, é uma fé agora que nós na conversão, nós tivemos a fé em Jesus e fomos regenerados, justificados. Essa fé aqui agora é a fé que nós temos confiança em Deus. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós confiamos nele. Agora é uma fé madura, é uma fé que nós agora botamos a nossa confiança em Deus. Em tudo nós vamos fazer. Ao outro, no mesmo Espírito, dons de curar. O Espírito Santo, ele produz em alguns os dons de curar, de você orar para pessoas e ver a cura. Tem alguns que têm esse privilégio de orar e ver a cura de pessoas, dado pelo Espírito Santo. Há outra, operações de milagres. Outro de profecia aqui no sentido de pregação da palavra de Deus. Não é que hoje tem mais profeta, a profecia aqui é no sentido de você ser uma pessoa que explana, você prega a palavra de Deus, você tem esse dom de profecia. O outro, discernimento de espíritos. Você discernir se o espírito é maligno ou se o espírito é santo, que tipo de espírito que está naquele momento atingindo uma pessoa. Você tem que ter esse discernimento de espírito. Variedade de línguas. Tem pessoas que falam em línguas. E o falar em línguas é uma relação da pessoa com Deus. Quem fala em língua não está falando com o irmão. O irmão não está entendendo nada. Agora, ele está falando com Deus. Agora, tem que ter alguém a capacidade para interpretar. Se não tiver, não tem sentido. Não tem muito sentido. Mas um só e mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as conforme lhe apraz, cada um individualmente. E aqui é interessante que muitos hoje dão tanta importância ao dom de língua, e Paulo vai dizer que o dom de profecias, o dom de pregar a palavra de Deus é muito mais importante que o dom de línguas. Porque quando você prega a palavra de Deus, todo mundo entende, todo mundo escuta, todo mundo entende, o Espírito Santo vem e convence. E quando você fala em língua, se alguém não interpretar e disser, não tem valor nenhum. Então, mas o fato é que hoje, tem muitas escolas até para você falar em língua. Curso para falar em língua, curso para curar pessoas. Mas olha aqui o que a palavra de Deus diz, mas um só. E o mesmo Espírito, que é o Espírito Santo, realiza todas essas coisas. Quem é que produz em nós tudo isso, irmão? É o Espírito Santo. Não tem essa de você pagar alguém para te ensinar a falar em língua, alguém para aprender a curar as pessoas. Irmãos, isso é heresia. Mas a quantidade de gente hoje, irmãos,
que estão estudando com pastores para aprender a falar em língua, curso de cura, curso de libertação. Meu Deus, heresias, heresias. Mas Paulo agora vai tratar a questão da unidade orgânica da igreja. Ele diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Ou seja, nós temos um corpo, né, que tem muitos membros. Temos braço, pé, mão, perna, olhos, ouvido, nariz, garganta. Temos muitos membros. Mas formam um só corpo. É assim com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo. Quer judeus, quer grego, quer escravo, quer livre, todos nos foi dado beber de um só Espírito. E aqui fica muito claro a questão que muitas denominações dizem que a pessoa na conversão recebe o Espírito Santo, mas não é batizada com o Espírito Santo. Ela só é batizada com o Espírito Santo quando fala em línguas. Não tem nenhuma fundamentação bíblica. Olha o que o texto diz. Porque o Espírito Santo, ele dá dons espirituais. Ou seja, falar em língua é um dom. A pessoa tem o Espírito Santo, recebeu na hora da conversão. Quando você escuta a palavra de Deus e o Espírito Santo te convence do pecado, o Espírito Santo habita em cada um de nós. Naquele momento você foi convencido pelo Espírito Santo, você nasceu de novo, você foi regenerado. Nesse momento você é batizado com o Espírito Santo na conversão. E você vai passar a ter dons espirituais depois desse momento. É uma nova bênção. E não dizer que a pessoa só é batizada com o Espírito Santo se falar em línguas. Não tem fundamentação nenhuma nesse texto bíblico aqui de 1 Coríntios, capítulo 12. Pois em um só Espírito, que é o Espírito Santo, todos nós fomos batizados em um só corpo. Quer judeus, quer grego, quer escravo, quer livre, todos nós bebemos de um só Espírito, que é o Espírito Santo, que é o batismo no Espírito Santo. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por deixar de ser do corpo. E aqui Paulo vai interessante. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser corpo. É o pé falando com a mão. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Então, ouvido, pé, mão, todos fazem parte do nosso corpo. Ele vai dizer, se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, não estaria o olfato. Mas Deus dispôs os membros, colocando a cada um deles no corpo, onde lhe aprouve colocar. Você vai andando na rua. Às vezes eu vou muito com a minha esposa, às vezes fazendo caminhadas, há um tempo atrás, e ela vê, a gente passa por um cajueiro, eu gosto muito de caju, ela vê um caju bonito na estrada, aí o olho vê. Mas se não tivesse mão, ela tirava o caju? Não. Então você vai ver que há uma interdependência de um com o outro. Um vê, outro com a mão pega. Mas para chegar até o cajueiro teve que andar, então o pé teve que andar com os pés. Então tudo isso é o corpo, essa junção, né, de membros. É isso que Paulo está dizendo. O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não pode os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem da cabeça aos pés, não precisa de vós. Não pode, cada um precisa um do outro. O olho vê, a perna vai até lá e a mão pega. E os que não parecem menos dignos do corpo, a este dão muito mais honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Não há um mais nobre do que o outro. Porque qualquer membro do corpo, se você não perde, é problema.
Imagina você perde um olho, ou perde o olfato, ou perde uma mão, perde um pé. Não é problema. Você deixa de fazer alguma coisa, porque um membro foi mutilado. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo do que me nos tinha. Para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, coopere os membros com igual cuidado, em favor um dos outros. Então, ele está dizendo que, na realidade, os nossos membros do corpo cooperam com o outro. O olho coopera com o ouvido, com a mão, e a mão coopera com... Há um entrelaçamento entre os nossos membros. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente membro desse corpo. Ele quer aqui, né, mostrar a importância que o nosso corpo, né, nós temos muitos membros formando nosso corpo. Agora, Cristo, né, ele é o cabeça, né, e nós somos o corpo de Cristo. Né? Nós somos membros do corpo de Cristo. Daí a importância de nós para o Senhor Jesus. Aonde estabeleceu Deus na igreja, ele vai dizer, primeiramente, apóstolos. Né? Foi através dos apóstolos que Jesus ensinou a mensagem, o evangelho a ser pregado. E os apóstolos, eles criaram discípulos, né? E profetas, em terceiro lugar, mestres, operadores de milagre, depois dons de curar. E aí vai continuando, né? Continuando, para que a palavra chegasse até nós hoje. Né? Ele vai dizer, porventura são todos apóstolos? E ele vai perguntar, todos são apóstolos nos dias de hoje? Não. Claro que não tem mais apóstolos no dia de hoje. Apóstolos, só tivemos apóstolos na época de Jesus. Muitos hoje estão intitulando-se sendo apóstolos, na realidade não existe mais apóstolo no dia de hoje. Existem pastores, bispos, né? Existe diácono, presbítero, mas apóstolo não existe no dia de hoje. Ou todos são profetas? Não. Todos são mestres? Não. São operadores de milagre? Não. Ele vai concluir dizendo assim, né? Nós precisamos dos outros, é isso que ele quer dizer. Temos todos dons de curar? Não, alguns têm dons de curar, outros não, dado pelo Espírito Santo, mas todos não têm. Falam todos em outras línguas? Também não. Interpretam nas todos? Também não. Alguns sim, outros não. E ele conclui dizendo assim, entretanto, procurai com zelo os melhores dons, né? Ou seja, ele recomenda aqui que cada um, de acordo com a sua comunhão com Deus, com o seu crescimento espiritual, com a sua prática de vida, com um programa sistemático de oração, de jejum, de estudo bíblico, você vai tendo intimidade com Deus e a partir daí Deus vai te dar dons espirituais para que você possa fazer a obra dele com excelência. É isso que ele está nos mostrando aqui nesse capítulo. Que Deus continue nos abençoando sempre.